O livro A Roda da Vida. Autora Elizabeth Kubler-Ross. Resumo do livro. Há pessoas que vieram ao mundo para realmente fazer a diferença, algumas de forma negativa. Outras, como Elizabeth, atuam como verdadeiros anjos. A história contada em forma de romance no livro A Roda da Vida, da médica e autora, é um achado. Cada página mostra o quanto é difícil, mas gratificante, crescer como pessoa. Mas não se surpreenda, o crescimento em pauta é o espiritual, algo que contraria a tendência dos dias atuais, onde todos estão voltados para o engrandecimento financeiro. Elizabeth foi uma das trigêmeas da família Gruber. Nascida na Suíça, desde cedo ela buscou trilhar seu próprio caminho e, contradizendo as ordens do pai, ainda jovem, foi voluntária a ajudar os que sofreram diante da Segunda Guerra Mundial. Ela buscou ser médica contra todas as regras da época. Estudou, sofreu e se dedicou aos que precisavam. Ao ler o livro, vocês perceberão que o destino dela foi traçado aos poucos, mas sempre de forma reta, sem qualquer vacilos. A mulher que queria ser pediatra acabou, por causa de alguns contratempos, se tornando uma psiquiatra. E a psiquiatra se tornaria, conforme o tempo a lapidasse, em uma das mais renomadas especialistas na temática da morte. Apesar de ser um tema considerado mórbido por muitos, o trabalho da doutora Elizabeth era, acima de tudo, humanista. Ela acompanhou incontáveis pessoas em estado terminal, para lhes trazer mais paz, respeito e, sobretudo, dignidade. Seus livros se tornaram best-sellers. Suas palestras eram concorridas ao extremo, tornando-a uma celebridade. Entretanto, nem tudo foram flores. Pessoas desconfiavam dela. Viam-na como uma charlatã que queria se valer do sofrimento alheio para ganhar dinheiro. Nada disso era verdade. A doutora foi uma mulher que cumpriu seu papel na Terra. Ela sacrificou a própria felicidade para acompanhar e minimizar o sofrimento de outras pessoas. Suas lições mudaram a psiquiatria moderna e humanizaram os tratamentos para os doentes. O legado de Elizabeth está muito além dos livros escritos. Suas lições trouxeram alento a quem não tinha esperança. Deu voz aos que, inevitavelmente, morreriam em um leito frio, distante das pessoas amadas. Cada página deste livro é um aprendizado. Nele, o leitor irá encontrar uma pessoa normal, cuja vida foi sobrenatural por vontade própria. Elizabeth sofreu, foi perseguida, foi amada, e teve no sucesso uma oportunidade para melhorar não sua própria vida, mas as vidas dos que precisavam. Fica o exemplo de uma pessoa que enxergou na morte algo muito além do fim. Ela viu a oportunidade de uma despedida digna e de um recomeço em outro plano. A Roda da Vida é um livro que irá chocar por causa dos sofrimentos presenciados pela doutora. Porém, também emocionará
ao descrever as superações dos pacientes, dos familiares e principalmente de você, que estará lendo a biografia da médica e absorvendo um pouco de seus ensinamentos. Escrita com franqueza e entusiasmo, o livro, que é a autobiografia de Elizabeth, reconstitui o desenvolvimento intelectual e espiritual de um destino. As convicções que enfrentaram dogmas, preconceitos e críticas já estavam presentes na menina suíça, quando a jovem Elizabeth se viu pela primeira vez diante das injustiças do mundo e jurou acabar com elas. Do seu trabalho na Polônia devastada pela guerra, a sua forma pioneira de aconselhamento terapêutico aos doentes terminais, a seu já lendários seminários sobre a morte e o processo de morrer na Universidade de Chicago, as suas surpreendentes conversas com os que reviveram depois da morte, cada experiência proporcionou a Elizabeth uma peça do quebra-cabeça. Em uma cultura determinada a varrer a morte para debaixo do tapete e escondê-la ali, Elizabeth desafiou o senso comum ao trazer e expor essa etapa final da existência para que não tivéssemos mais medo dela. Sua história é uma aventura do coração, vigorosa, controvertida, inspiradora, um legado à altura de uma vida extraordinária. As pessoas sempre me perguntam como é a morte. Digo-lhes que é sublime. É a coisa mais fácil que terão que fazer. A vida é dura. A vida é luta. Viver é como ir à escola. Dão a você muitas lições a estudar. Quanto mais você aprende, mais difíceis ficam as lições. Quando aprendemos as lições, a dor se vai. Sei muito pouco sobre a filosofia da reencarnação. Não foi o tipo de educação que recebi. Mas sei que agora existem mistérios da mente, da psique, do espírito que não podem ser examinados em microscópios ou testados com reações químicas. Com o tempo saberei mais. Com o tempo vou compreender. Autora Elizabeth Glubhause nasceu a 8 de julho de 1926 em Zurique, Suíça. Sua família era de religião protestante cristã. Seu pai não queria que ela estudasse medicina, mas ela insistiu e concluiu seu curso na Escola de Medicina da universidade. E assim terminamos a leitura do resumo do livro A Roda da Vida.